São Paulo, uma cidade dinâmica, indescritível, insubstituível e inesperada. É difícil descrever. Às vezes você precisa caminhar pela rua, escutar, observar e sentir. Como começou sua história com a música eletrônica? Cara, minha história com a música eletrônica, cara, foi uma coisa muito interessante. Na verdade, assim, eu sempre fui muito aficionado por ficção científica e coisas assim de vanguarda. Desde muito pequeno li Isaac Asimov e tudo mais. E aí, assim, uma vez eu vi um comercial na TV da Excelsior, se não me engano, era uma TV na época dos anos 70. E apareceu um cara tocando uma coisa, que era um órgão eletrônico, assim. Aí eu fui entender quem era aquilo, e chamava Giorgio Moroder. E eu tenho problemas de vista, né? Então meu pai, ele me dava um presente para poder dilatar as pupilas, porque ele sabia que eu ia ficar muito triste. Aí eu resolvi pedir para ele um disco. Aí ele me comprou o disco do Giorgio Moroder, o From Here to Eternity, que é o Italo Disco, ele é um clássico ainda até hoje. E aí a partir disso eu comecei a procurar músicas que tinham uma certa semelhança com aqueles timbres sintéticos, com um tom de vanguarda, mas que ao mesmo tempo te envolvia assim, mentalmente e até fisicamente, porque eram timbres sintéticos, com vozes sintetizadas. Vocoders, assim, eles eram muito primitivos, mas se você pensar que o Giorgio Moroder em 1977 lançou I Feel Love, né, com a Donna Summer, é um hit que em qualquer situação ele toca ainda até hoje. Acho que eu tive a grande oportunidade de conhecer a música eletrônica nesse momento. E aí ela vem evoluindo com diversas influências, né, ao redor do mundo.
Então existe a música eletrônica que é feita para um ambiente mais lounge, tem música eletrônica que é feita para energizar as pessoas, outras para você conseguir entrar na cabeça dela, levar para uma outra dimensão. Então a eletrônica permite que você tenha diferentes timbres e muitos intensidades de sinais e combinações, praticamente de forma ilimitada, como o rock, por exemplo, é matematicamente comprovado que ele já utilizou todas as notas e combinações possíveis durante tanto tempo. E a eletrônica é uma coisa digital, então ela permite que você consiga fazer combinações das mais diferentes formas, então depende da atmosfera que você quer criar. Então é muito interessante isso sobre a música eletrônica. Eu continuo comprando discos de música eletrônica. Eu conheci pessoas do Kraftwerk, eu tive a oportunidade de conhecer 9 pessoas do Underground Resistance quando estiveram aqui. Eu conheci o Dope de Paris, o Kink, que esteve recentemente aqui. E todos, na verdade, têm esse mesmo interesse, sabe, de você conseguir cada vez fazer diferente, de você não ser repetitivo. Esse é o grande lance da música eletrônica, sabe? E você conseguir criar essas atmosferas. Ela pode ser um clube, ela pode ser uma trilha sonora de um filme, sabe? Como, por exemplo, Twin Peaks, né? O tema de abertura, Belo da Monte, né? Tem uma música que o Mob inicia, que é Go, que talvez a música mais dançante do Mob. Ele inicia com essa introdução de um synth, que não tinha nenhuma batida, do Twin Peaks. Como você analisa a evolução da música eletrônica no Brasil e no mundo? Relacionado com a questão de capacidade computacional seria o termo mais adequado. Então, assim, a música digital, ela evolui de acordo com a lei de Moore também, né? Que existe a lei de Moore que diz que existe um crescimento exponencial da capacidade computacional dos processadores ao longo dos anos. Então, ele é uma curva dessa maneira. E o mesmo acontece com o mundo digital. Então, os primeiros sintetizadores, por exemplo, o Kraftwerk, por exemplo, né, o som que ele fazia era sintetizado, mas não existia ainda o aparelho sintetizador. Então, eles tinham, por exemplo, umas mesas com várias cabeças de gravação e trechos de fita gravados, fita cassete. E quando ele apertava aquele botão, aquele som saía, que é como se fosse um sampler. E de certa maneira eles tocavam os instrumentos e faziam as edições e tudo mais para criar a música nesse contexto de sabe, você montar ela de uma forma sintética. E depois disso começaram a usar osciladores e combinar elementos com circuitos eletrônicos que conseguiam emitir sons analógicos. Você conseguir, por exemplo, trabalhar uma frequência, né, como se trabalha um volume, como se trabalha uma sintonia de rádio. E aí, a partir desse momento, começaram a surgir máquinas que poderiam ser programáveis, como as baterias eletrônicas e o baixo e tudo. Isso tudo compondo uma série de camadas que você pode incluir na música, né?
essa questão do padrão estético, sim, existe, mas não de uma maneira de egocêntrica, mas de uma forma mais, como eu diria, receptiva. É assim, não importa como você é, então você pode estar do jeito que você quiser, isso não importa, entendeu? Se um dia eu chegar lá de terno e gravata, estou de terno e gravata. Se um dia eu chegar de havaiana, no mesmo lugar, não tem problema. Então, você é aquilo que você vai ser. É basicamente isso. E ninguém vai te julgar por conta disso. Porque é um ambiente onde todas as pessoas são recebidas da mesma maneira. Né? É uma questão de mente mais aberta, não é? As pessoas praticam o individualismo de forma coletiva, ou seja, a música eletrônica ela traz essa coisa, às vezes, para muitas pessoas, de colocar uma roupa tal, mais confortável, ou colocar uma roupa que aparece um pouco mais um acessório tal, porque na verdade é uma festa, né? Vai para uma festa. Então, assim, de maneira geral, as pessoas têm uma visão estética, né, de uma festa. E às vezes parece uma festa fantasia, dependendo do clube. Tem clubes onde são frequentados por pessoas de diversos, classes sociais e preferências sexuais e idades. Você vai encontrar gente de todos os tipos e todo mundo convivendo de uma maneira muito pacífica e tranquilo e tal.